Antes do jogo de ontem, a gente olhava para essa equipe reserva como uma equipe que tinha peças interessantes e que poderia vencer o União Espanhola lá no Chile. Depois do jogo fica claro porque muitas dessas peças não têm tido oportunidade dentro da equipe principal e não tem como a nossa análise fugir disso, então nós vamos falar sobre isso no nosso vídeo de análise de hoje. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Esse é um vídeo que o programa que eu uso para gravar, ele tá dando uns probleminhas, então eu não vou conseguir fazer muitos cortes, vou tentar aqui ser o mais breve possível. Mas antes eu já preciso pedir pra você chegar sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal. Se você é tricolor e está sempre bem informado sobre o Fluminense, já hype esse vídeo pra ajudar a nossa comunidade a crescer. E vamos falar sobre esse jogo que eu vou ser sincera, eu acho que todo tricolor gostaria de poder esquecer, mas que a gente não pode negar a importância do ponto conquistado fora, porque a gente permanece ali dependendo só da gente para se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana e que, assim, sendo muito honesta mesmo, ontem o Nonato eu não consigo nem chamar ele de guerreiro da rodada, eu vou chamar ele de salvador da pátria, porque a gente pode ali também entrar em questionamentos com relação à atuação do Nonato, mas ele acaba salvando um jogo que, pra mim, esse jogo já estava perdido, então esse ponto no final acaba sendo um ponto de alívio e que mantém a gente dependendo só da gente e com um ponto ali na liderança, um ponto a mais na liderança do nosso grupo na Sul-Americana. Mas esse é um jogo que eu acho que a gente lamenta muito, porque é um time que, apesar de ser um time reserva, tinha mais jogadores experientes em campo do que jogadores da base. Da base mesmo a gente tinha apenas os laterais, Júlio Fidelis e o Wagner, e a gente também tinha ali, pode mencionar o Lescano, que apesar de não ser da base, era o único jogador que acho que nunca tinha atuado como titular por essa equipe. Só que ao mesmo tempo, se você imaginava que a gente poderia ter um jogo com um time desentrosado, isso era normal de imaginar, afinal esses 11 nunca tinham jogado juntos antes, né? Não com essa equipe. Só que a gente não viu só um time com dificuldade de entrosamento. A gente viu um time errando muitos passes, um time sem intensidade dentro de campo, sem velocidade, parecia até um time sem vontade também, o que junta aí um combo de decepção com relação às atuações que a gente viu. E por outro lado, pra mim, a gente só não sai perdendo, só não sai atrás do placar mais cedo, porque o time do União Espanhola é um time ruim com força. O União Espanhola, beleza, conseguia pegar a bola, rifava pouco a bola quando tinha posse, conseguia chegar lá na frente do ataque, mas mesmo chegando às vezes em boas oportunidades, não eram finalizações assim extremamente difíceis. Eu acho que tem uma ou duas que foram um pouco mais difíceis ali pro Vitor Eldes conseguir defender, e ele até consegue, acho que vai bem nesse sentido. Mas as outras, eu lembro que chegavam algumas situações que falavam assim, putz, agora não vai ter jeito, agora o Vitor Eldes não vai conseguir, e acabava que saía uma finalização fraca, sem dar muito trabalho pro goleiro, que pra mim é um cara que eu não vou dar peso nessa atuação, apesar de ser um gol que, revendo ali, beleza, dava pra ele ter defendido, eu acho que ali ele já, quando ele vai pro chão, ele já vai um pouco rendido ali na jogada, não vou dar esse peso, pra mim o peso do gol, de fato, vai da imprudência do Thiago Santos e da falta de maturidade dele naquele momento, de entender que não dava pra fazer nenhum tipo de jogada arriscada, porque apesar da gente estar ali no 0-0, já era quase final de jogo, assim, a gente não tinha domínio nenhum sobre a partida. Se o União Espanhola era ruim com força, o Fluminense conseguiu ser ainda pior, ainda mais inexpressivo dentro de campo, então não tinha por que fazer nenhuma jogada arriscada ali. Acaba que depois ele até na entrevista ele percebe não só a falha dele como uma falha problemática para ele, mas também uma falha que é ruim para o grupo, né? Eu acho que ele, beleza, mesmo que a gente tivesse aquele golzinho no final e a gente tivesse saído com uma vitória ao invés de um empate, caso o Thiago Santos não tivesse aquele erro, eu acho que nada ali salvaria a atuação do jogo ali, porque a partida de fato foi muito fraca e foi muito ruim. Mas é ruim para os companheiros dele também, afinal eles estavam buscando uma oportunidade e ainda saem com resultado adverso por conta de uma falha individual. Só que ao mesmo tempo, o Fluminense vai muito mal no primeiro tempo, com todos esses quesitos que eu já falei pra vocês, um time com
pouca velocidade, um time que falhava muito, um time que chegava lá na frente, a sensação que me dava era que o Fluminense ia ficar de toque em toque, de toque em toque, até perder a posse de bola, assim, ninguém arriscava chutar pro gol. O Everaldo, nesse ponto, assim, me decepcionou bastante. Pra mim, contra um time fraco, a gente não tinha como sair desse jogo sem pelo menos 2 gols do Everaldo. E ele não consegue nem deixar um. Tem uma chance, uma boa oportunidade que não consegue aproveitar. E o coletivo, assim, muito fraco. E quando a gente volta pro segundo tempo é até um pouco mais agitado do que o primeiro, mas acho que tão ruim quanto o segundo. O time dá uma leve melhorada ali quando saem Keno, Serna e Lescano para as entradas de Lavega, Wesley Nathan e Paulo Baia, mas apesar dessas entradas eu vou te falar que a gente só tenta jogar um pouquinho de bola mesmo depois que tá atrás do placar e parece que percebe ali que precisava se esforçar para tentar conseguir algum gol. Antes disso, mesmo com essas mudanças, acho que a gente não estava conseguindo lá fazer muita coisa dentro de campo. E aí é um jogo em que menos sobre enredo da partida, já que é tudo muito ruim e tudo muito igual no que estava sendo apresentado de ruim dentro de campo, acho que a gente vai falar mais sobre atuações, né? E assim, para começar, não tem como a gente deixar de mencionar os veteranos que fazem uma partida para esquecer, assim. Para mim, o Manuel ele ainda vai melhor do que o Thiago Santos, que o Thiago Santos tem ali uma falha muito ruim, mas ao mesmo tempo não é nada muito empolgante. Acho que pro jogo que era, talvez a gente esperasse um destaque maior desses caras. O Keno, assim, olha, o que eu já defendi o Keno como titular, ele me deixou sem argumentos. Depois dessa partida, uma partida muito abaixo. Acho que o que mais me decepcionou no Keno era o quanto ele parecia estar tentando cravar falta. Qualquer jogador que chegava perto dele, ele entregava a bola com uma facilidade e assim, conseguiu ajudar pouquíssimo dentro de campo, né? Se a gente tentar ser um pouco legal. Continuo, tá? Mantém aqui, pra mim é um jogador melhor do que o Canóbio, mas que não conseguiu aproveitar a oportunidade que teve e que, na verdade, eu saio mais decepcionada do que feliz depois de ver o Keno nesse jogo. O Serna também, enfim, pouco conseguiu ajudar. Everaldo, uma lástima das bolas que tinha ali na frente. Pouco arriscava também, sabe? Acho que um time muito covarde nesse sentido ali no último terço dentro de campo. Ao mesmo tempo, a gente pode falar sobre Bernal e Nonato. Cara, assim, você pode falar que o Nonato teve uma atuação menos pior do que os outros jogadores de linha ali. Só que, assim, o meio-campo do Fluminense não estava bem. A gente perdia muitas bolas, não conseguia fazer ligação, tentava, quando um ia chutar pro outro, errava passe, jogava a bola pra ninguém. Então, assim, eu não vou parar aqui pra ficar também defendendo a atuação de Nonato e de Bernal. Foram as menos piores. Pô, menos pior do que isso que a gente apresentou dentro de campo, assim, eu não consigo nem considerar lá muitos méritos. Continua sendo uma atuação ruim e eu acho que demonstraram também pouca intensidade, pouca garra dentro de campo. E aí, pra gente falar sobre esses jogadores que tiveram a sua primeira oportunidade no time titular, tem algumas coisas que eu vou te falar que é bom a gente ver um jogo assim. Por exemplo, muita gente fala sobre o Júlio Fidelis e como o Júlio Fidelis tem que subir da base profissional, tem que ter oportunidade. E assim, ficou claro, eu não tô aqui falando que é pra gente sair pegando no pé do jogador, que não tem chance nenhuma, que é enganação, não é o caso. Mas ficou claro que ele ainda não tá pronto pra uma equipe principal. Né? A gente não tem preparo ainda suficiente para falar que tem que ter vaga nesse time principal, tem que ter vaga nesse time titular, ainda que, beleza, Samuel Xavier melhorou nos últimos jogos, mas ainda em atuações questionáveis de Samuel Xavier e do Guga, tá claro que o Júlio Fidelis ainda não tem nível para a equipe principal do Fluminense. Da mesma forma como o Wagner no outro campo acabou cedendo muitos espaços. E, bom, né, não acho que cabe aqui ficar caindo no pé do jogador e tudo mais, até porque quando o coletivo é muito ruim, eu acho que é ainda pior para esses jogadores conseguirem tentar ter algum destaque, mas assim, tá claro que nenhum dos laterais tem preparo para a equipe profissional. Então, mesmo que a gente se incomode com algumas atuações do René,
a gente não tá podendo pedir nenhum dos dois, não. Ah, mas tem o Léo Jansen. Léo Jansen foi cortado ali dos relacionados, ele sofreu uma pancada no treino da sexta-feira, acabou sentindo e ficando de fora dos relacionados contra o Vitória, né? Teve que ser substituído na lista e acabou ficando de fora dessa lista, não tinha como entrar. E eu acho que, assim, pela atuação que o time teve como um coletivo, ele poderia até se destacar, mas a gente não teria um jogo muito diferente do que foi esse jogo. E o Lescano também está provado por A mais B o porquê o Lima sai sendo reserva imediato do Ganso, apesar de ter ali as suas questões na armação. O Lescano, no início do jogo, ele me deu algum sinal de que talvez poderia ter alguma atuação interessante, uma hora que ele pega uma bola e, assim, mesmo com alguns jogadores tentando fazer ele tirar, ele continua ali com domínio, mas ao longo do jogo não conseguiu progredir nas jogadas. Foi pouco, não conseguiu ajudar, assim, não conseguiu armar a equipe. Então, assim, outra atuação que, além de decepcionar, mostra aí o porquê não vem tendo oportunidades na equipe principal. E, assim, é outro que, apesar de não ser base do Fluminense, também acho que não cabe a gente ficar aqui pegando no pé. É um jogador novo que vai passar por problemas de adaptação, que vem do Paraguai, que vamos lá, galera, é só olhar a União Espanhola ali do Chile. Beleza, a gente tá falando sobre outro país, mas, assim, o nível é muito baixo, muito abaixo em comparação com o futebol brasileiro. Então é um cara que não acho que cabe pegar no pé. É um jogador que é novo, que vem, que é um jogador que sai caro, sim, porque é considerado o mais joia do seu país, que ainda pode desenvolver aqui, e que é um jogador que você compra pensando em revenda, né? Pensando em conseguir desenvolver ele para valorizar e depois mais à frente vender por um valor mais caro e beleza, isso não dá para dizer que isso tudo tá perdido. Só que nesse momento se entende o porquê ele não é titular nos jogos, não é o reserva imediato do Ganso ainda. E é isso, assim, acho que nesse ponto a gente tem que entender o porquê esses garotos não estão recebendo oportunidade, mas também não dá pra crucificar e dizer que acabou, que não vai virar jogador e... Não, calma, né? Acho que tentar ser o mais equilibrado possível. Muda alguma coisa pro jogo do fim de semana? Pra mim não muda em nada. A gente tá falando sobre uma equipe completamente reserva e que já não se imaginava que esses jogadores fossem ter oportunidade no sábado, porque quem vai ter oportunidade no sábado, o time que ficou no Rio de Janeiro treinando pra jogar nesse sábado, é o time titular e que tá com o Renato e, enfim... que vai entrar em campo no sábado. Antes da partida eu já achava difícil ele mudar alguma coisa, depois dessa partida de hoje acho mais difícil ainda. É bom que... Acho que, pra mim, tenho certeza, que apesar do resultado, a escolha do Renato foi uma escolha acertada. A gente está falando sobre um calendário muito apertado. O Renato precisa ter tempo para treinar com a equipe e não dá para esperar a próxima data FIFA, que é pouco antes do Mundial, para ter esse tempo. Então, bom que a gente conseguiu aproveitar. O nosso time que ficou no Rio de Janeiro só treinou, então tá mais descansado do que essa equipe que viajou e que precisou jogar ontem. E agora esse time vai enfrentar um Botafogo que vem cansado, um Botafogo que vem de uma derrota contra o Estudiantes, que tá atrás ali no seu grupo, né? Hoje nem se classifica na Libertadores com a posição que tá, vai precisar correr atrás disso mais à frente, e que até o técnico também teve falas ali meio polêmicas na coletiva de imprensa, jogando a culpa realmente do resultado para os jogadores, e que eu acredito que não vão entrar muito satisfeitos em campo e querendo muito defender o técnico que tá à beira do gramado, que sem sombra de dúvidas pra gente é um cenário positivo. Isso garante que a gente vai vencer no sábado? Não, não garante. Pra mim, assim, a gente tem tudo pra vencer e tem tudo pra acabar com essa porra dessa freguesia ridícula que se criou nesses últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, não tem como garantir que a gente vai vencer no sábado. Júlia, se vier um resultado adverso, a gente vai ter que cair em cima do Renato porque ele errou na programação, errou no planejamento? Não. Mesmo que a gente empate, mesmo que no ruim de tudo vier o resultado adverso, vier uma derrota, pra mim, o Renato faz a escolha certa quando ele pensa em treinar essa equipe. Assim, não tem como a gente pensar que com essa quantidade de jogos absurdos que a gente tá tendo em abril e que a gente vai ter em maio, que um treinador... Porque a verdade é, depois do jogo, você tem regenerativo, o cara consegue treinar um dia em campo,
com a equipe e depois você já tem que pensar no próximo jogo. Então, assim, ele precisa ter tempo de treino. Se a gente quiser ajustar esse time, precisa ter tempo de treino. Então, se você quiser reclamar de alguém, reclama do Fluminense, que ficou tanto tempo aí com o Mano Menezes e quando trouxe o Renato Gaúcho, trouxe sem ele poder ter uma semana de treino com a equipe. E aí, assim, pra mim, esse é o ponto de reclamação. Com relação ao Renato, acho que o planejamento é certo. E assim, a gente espera que pelo menos a gente já consiga ver sinais de melhora, e principalmente melhora no ataque desse time no sábado, para que a gente possa trazer uma vitória, mas mesmo que o resultado for adverso, eu não vou culpar o planejamento, porque ele precisava de treino. Acho que mantém isso. Tá claro isso? Tá claro, porque, enfim, depois não quero ser cobrada, é realmente o que eu penso, e é realmente o que eu vou estar pensando, independente do resultado que a gente vier no sábado. Só espero que a gente não perca, porque, enfim, já não aguento mais. Se ontem o técnico do Botafogo falou que o Botafogo de 2024, esse não é mais o Botafogo de 2024. Pelo amor de Deus, esse também não pode ser mais o Fluminense de 2023 e de 2024, que não conseguia vencer o Botafogo, né? Faça meu favor. Bem, acho que eu consegui fazer esse vídeo, não sei quanto tempo tem. Por conta de não estar conseguindo usar o programa no computador, isso provavelmente vai atrapalhar ali pra conseguir editar, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas espero que esse vídeo consiga sair até 1 hora, então já fica o aviso que 5 horas da tarde a gente tem a nossa live pra conversar mais sobre as notícias que forem surgindo ao longo desse dia e, é claro, pensando no jogo desse fim de semana. Mas é isso, se você assistiu esse vídeo até aqui, te peço, você ainda não deixou o like, pra você deixar o seu like, isso ajuda demais o nosso canal. Beijo no coração, saudações tricolores, espero que depois desse jogo a gente realmente possa esquecer essa partida, porque se a gente esquecer essa partida é sinal de que mais pra frente a gente não vai ver atuações ruins como essa, só atuações realmente melhores e de evolução para que esse jogo fique pra trás. Bom, foi isso.